abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 7. Lucas 7. Lucas 7. Glória a Deus. Lucas 7, versículo... eu vou desligar aqui um pouquinho, gente, se eu não consigo ler. Lucas 7, versículo 11. A partir do 11, acompanhe a leitura aí comigo. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim, todos acharam, amém? Diz assim: e aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, ou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus glorioso, nós lemos a tua palavra nesta noite, esta palavra que é transformadora, esta palavra que é libertadora. Pai amado, que esta palavra, meu Deus, ela venha de encontro com cada vida aqui nesta noite. Que esta palavra vá falar com os teus filhos de acordo com o que eles necessitam. Pai, eu te peço, me usa como instrumento que sou nas tuas mãos. Pai, esta casa é tua, esta obra é tua, a palavra é tua e este povo é teu. Então fala, Deus, fala, porque os teus servos, eles te ouvem nesta noite. E eu te dou graças em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus vai falar a respeito do filho de uma viúva da cidade de Naim. A palavra de Deus diz que pouco depois do Senhor ir para a cidade chamada Naim, ia com ele os seus discípulos. A cidade de Naim, para quem não sabe, ficava às margens, do mar da Galileia, e era um pequeno vilarejo. Não era uma cidade como a cidade de Jundiaí. Era uma pequena cidade, era um vilarejo que ficava às margens do mar da Galileia. E eu fico pensando, porque eu nasci numa pequena cidade, num vilarejo, e quando se mora numa pequena cidade, qualquer coisa que acontece, todos ficam sabendo, A cidade de Jundiaí não, talvez a gente não fica sabendo de determinadas coisas que acontecem, porque a cidade é uma cidade grande, a não ser que seja um caso de grande
proporção, né, que acaba chegando nos ouvidos de todos. Mas quem mora numa cidade pequena, ainda que aconteça algo pequeno, todos ficam sabendo. E não foi diferente quando esta mulher, intitulada aqui na palavra de Deus, porque a Bíblia não vai relatar o nome dela, a identidade dela, quem era ela, a Bíblia só fala que era uma viúva da cidade de Naim, que ficou conhecida como a viúva de Naim. Já vi pregação de pessoas dizerem que era a viúva do homem chamado Naim. Não, a viúva da cidade de Naim, do vilarejo de Naim. E esta mulher, ela havia perdido já recentemente o seu esposo, o seu marido. Não fazia muito tempo, né, que o esposo desta mulher havia falecido. E esta mulher talvez ainda estava pranteando, chorando a morte do seu esposo. E agora, o segundo luto na vida desta mulher, morre seu único filho. Parou para pensar, irmãos, na situação? Morre o marido, ela ainda nem parou de chorar a morte do marido, já vai chorar, prantear a morte do único filho que ela tinha. Pensa bem, se coloca na situação desta mulher. E naquela época, era muito difícil ser viúva. Era muito difícil ser viúva naquela época. A mulher, quando ficava sozinha naquela época, sofria muito. Era muito difícil. Eu creio que talvez esse filho, a Bíblia também não relata, diz que era um jovem, não relata quantos anos, mas talvez esse filho trabalhava, ajudava a mãe para suprir as necessidades da casa. E agora morre o marido e morre também o seu filho, que talvez era supridor dela e da casa. E mesmo que não fosse, é muito difícil perder um filho, o único filho. Eu tenho 3 e Deus me livre. Nem imagino eu perdendo um dos meus filhos, né? Mas ela perdeu, irmãos. Acaba de falecer, de morrer. A alegria daquela mulher. Acaba de morrer o único filho daquela mulher. Talvez acaba de morrer também uma grande esperança que ela tinha no seu coração de se reerguer, de se levantar, porque após a morte do marido deve ser difícil ficar sozinha para cuidar da casa, para cuidar da família. E aquela mulher estava muito triste. Então é preparado o velório, o enterro. Não se podia enterrar também pessoas dentro da cidade. Então eles estavam se preparando para que o cortejo saísse ali da casa da viúva e fosse até as portas, a entrada da cidade, aonde havia um cemitério do qual ela ia enterrar o seu único filho, a única alegria que ela tinha na vida dela. Estavam preparando o cortejo, né? E eu me lembro, era bem assim mesmo, porque na cidadezinha que eu nasci, velava o corpo na casa ou talvez na igreja, e depois dali partia lá para a entrada ou saída da cidade onde tinha o cemitério. Era bem assim, né? E a palavra de Deus, irmão, vai dizer que quando esse cortejo estava indo a caminho do cemitério, toda a cidade, eu creio, estava ali. Não só amigos, parentes, familiares, mas toda a cidade se compadeceu daquela viúva, daquela mulher. Eu creio que a notícia do dia naquele
aquele dia era, olha, vamos dar um nome para ela, vamos supor a Maria. Nossa, olha, a dona Maria acabou de ficar viúva, a dona Maria acabou de perder o marido e agora morre também o seu único filho. Nossa, mas o único filho dela morreu. Eu creio que esta era a notícia naquele vilarejo, naquele dia. E todos se comoveram com a dor daquela mulher. E foram, para a casa dela para acompanhar o enterro do seu único filho. Eu creio que aquela mulher, naquele dia, ela imaginou: minha vida acabou. Acabou a minha vida. Eu não tenho mais o que fazer. Perdi meu marido e agora morre o meu único filho. Eu vou ficar sozinha no mundo. O que é que eu vou fazer da minha vida? Morreu a minha esperança, morreu a minha alegria, morreu tudo para mim. Morreu os meus sonhos, os meus projetos que talvez ela tinha. Quem sabe você está aqui nesta noite também nessa situação. Às vezes você não vai enterrar ninguém, mas você está aqui perturbado, culpado, achando também que os teus sonhos, os teus projetos, foram enterrados, morreram, não tem mais como ressuscitar, não tem como mais você se levantar, porque você está vivendo uma situação difícil. Eu estou vivendo uma situação muito difícil, que se eu fosse olhar para a ótica humana, eu não estaria aqui na igreja hoje, mas eu falei, aconteça o que acontecer, Senhor, eu não paro de pregar a tua palavra, e eu não paro de ir até a tua casa. Perguntaram para mim: mas você vai na igreja hoje? Está pegando fogo dentro da tua casa, você vai na igreja? Eu falei: vou. Irmãos, aqui é o lugar que nós temos que vir buscar a presença de Deus, buscar resposta, buscar milagres, buscar cura. É aqui. Não é porque aconteceu algo na nossa vida, ou até mesmo se morrer alguém, que a vida acabou. Não pode. Nós temos que aprender a nos reerguer, a nos levantar. Olha o testemunho que ela deu. Se morava na rua, estava na rua sozinha, eu creio que a amargura que ela não sentia, sozinha na rua, sem ter nada para comer, sem ter um teto. Eu vou sair daqui, vou para minha casa, eu tenho uma cama lá quentinha me esperando, eu tenho uma comidinha gostosa lá me esperando, e eu tenho que ser grata. Eu tenho que ser grata. A vida não acaba. Quando nós estamos passando por situações difíceis, aí é que nós precisamos nos apegar a Ele, ao Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível para você, não tem problema, não é o fim. Não tem possibilidade nenhuma de Deus sair dessa situação. Não tem para você. E não tem problema, porque quando não tiver possibilidade para você, tem possibilidade para o Deus que você serve, para o Deus que está aqui nesta noite. Está tudo perdido. Quando se tem Deus, nada está perdido. Quando se serve esse Deus, nada está perdido. Meu filho está perdido. Não, se você serve a Deus, o teu filho não está perdido. Deus está trabalhando, Deus está estudando uma história nova para reescrever na vida do teu filho, ou de quem quer que seja. Porque esse Deus, irmãos, é Deus de milagres. Talvez essa viúva não conhecia esse Jesus, ou talvez ela tinha ouvido falar, a Bíblia não relata. Eu só sei que ela achava que a vida dela tinha acabado ali com a morte do marido, e agora com a morte do único filho. E aquela viúva sai na frente, porque os cortejos eram assim, a família ia na frente. Logo aqui vinha as pessoas, 4 pessoas segurando o caixão, e atrás a multidão. Quantas vezes eu me lembro, naquela cidadezinha que eu nasci, chamada Ipiguá, distrito de São José do Rio Preto, São Paulo. Quantas vezes eu não fui
porque lá também quando morria a cidade inteira ia, né? E a gente ia naquela estrada de terra, cabeça baixa, escutando a família prantear, chorar lá na frente. Era aquela tristeza, era aquela angústia, e este era o cenário da viúva. Este era o cenário ali naquele dia, uma multidão lá atrás, aqui um caixão, e aqui a mãe, a única família daquele jovem, chorando amargamente, achando que a vida dela tinha acabado ali, que os sonhos dela estavam sendo enterrados ali, e que não havia mais possibilidade de ter alegria na sua vida. E eu estava meditando nessa palavra, irmãos, né? E a multidão vinha aqui atrás e ficava curiosa para saber, porque escutava o pranto da mãe, o choro, talvez, meu filho, por que meu filho, que é assim que acontece, por que você me deixou, meu filho, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Todo velório tem lamento, todo velório tem tristeza, e eu creio que a multidão que vinha logo atrás, ficava empinando a cabeça, tentando olhar o que estava acontecendo lá na frente, mas uma cidade inteira estava ali naquele dia, e aquela mãe chorava amargamente. Talvez você está aqui hoje também tem chorado por alguma coisa. Pode ver que eu estou com os olhos inchados, tanto chorar essa semana, que eu estou enfrentando um momento muito difícil na minha vida, uma situação muito embaraçada na minha vida. Eu estou enfrentando uma situação que eu nunca imaginei que eu ia enfrentar, né? E a gente chora assim. E aquela mulher estava com muita dor. Mas eu quero dizer para você, todo pranto tem o fim. Todo luto tem seu fim. As pessoas pensam que a vida acaba ali, mas não. Aqui o cortejo seguindo, e naquele dia não foi mera coincidência, foi propósito. Porque nada na tua vida, na vida de quem serve a Deus, é coincidência, é propósito. Na tua vida nada é sorte, é Deus. Na tua vida nada é coincidência, é propósito, é plano de Deus. E eu creio que aquele dia era plano de Deus, Jesus ir para a cidade de Naim com os seus discípulos. E quando ele entra na cidade de Naim, que ele está entrando, ele se depara com aquele cenário de tristeza, de luto, de velório, de choro. E eu creio que talvez de longe ele ouve o choro de dor da mãe daquele menino. E Jesus olha, irmãos, a multidão toda. Aquela multidão toda, olha o que Jesus faz. Vendo-a, o Senhor, ele se move de íntima compaixão. Íntima compaixão. O Senhor sentiu íntima compaixão por aquela mulher, por aquela mãe. Outro dia eu escutei uma pregação que eu falei, não concordo, porque muitas vezes a gente escuta certas coisas que a gente não é obrigado a concordar, e o pastor dizia que Jesus, ele não se comove com choro. Eu digo que é errado isso. Ele se comove sim, porque ele se comoveu com o choro de Marta e de Maria quando Lázaro morreu. Ele se comoveu com o choro de muitas pessoas. Ele se comove sim. Ele se comove com o choro. Quando você chora, ele se comove. Ele se comove de íntima compaixão. Você não chora sozinha, ele chora com você. Você não chora. Ele até chorou quando ele soube que Lázaro estava morto, porque ele se comoveu. Então como que ele não se comove? Se Jesus não se comovesse com o teu choro, você não estaria aqui hoje. Se Jesus não se comovesse com o teu choro, você não estava aqui hoje. Não foi mera coincidência nem sorte, foi propósito, foi plano. Jesus se comoveu com o choro daquela mulher, como ele se comove com o teu choro, como ele está se comovendo com o meu choro. E eu creio, vai ter milagre.
Eu creio que eu vou testemunhar milagre aqui essa semana, eu quero testemunhar. Eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, eu só vou falar, só vou testemunhar a hora que o milagre acontecer, porque eu creio que vai acontecer, porque o Senhor é Deus de milagre, é Deus do impossível. Jesus se comove com o choro daquela mulher. Ele também está se comovendo com o teu choro, está se comovendo com a situação que você está enfrentando. Às vezes você fala, eu estou sozinha, ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo, eu estou passando por isso, não tem ninguém para me ajudar. Amigos, quando a gente precisa, eles somem mesmo. Eu era uma pessoa que eu tinha tantos amigos. A minha casa vivia cheia. A minha casa tinha gente para jantar quase todos os dias, até de segunda-feira. A minha casa tinha gente para almoçar todos os... Mas quando eu passei por uma prova grande na minha vida, simplesmente todos desapareceram. Hoje passam por mim e falam, pastora, e estão aproveitando a máscara hoje, enfia até a máscara, né? Para ficar meio irreconhecível. Irmãos, quando você precisa, amém, desaparecem. E sabe quem fica para te ajudar? Sabe quem não vai embora? Sabe quem não te abandona? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Exatamente. Esses não te abandonam. A Trindade Santa não te abandona. O Espírito Santo fica ali te confortando, te consolando. O Pai está lá olhando. Jesus está ali se comovendo de íntima compaixão. E Ele não vai te deixar sozinho e nem abandonado, como não deixou essa mulher. Olha, Jesus se comove, irmãos, e chega nela e fala assim para ela, olha, não chora não, eu estou aqui. Quantas madrugadas você pensou que estava chorando sozinho, e Jesus estava ali, ó, não chora não, eu estou aqui. Muitas vezes você pensou que você não ia sair de certa situação, e Jesus estava ali falando, olha, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te esforço, levanta. Não chores. Eu creio que foi com uma palavra tão doce, tão suave. Era tudo que aquela mulher precisava naquele dia. Mas até então ela não imaginava a proporção daquele não chores ia tomar. Ela não imaginava, irmãos. E ela certamente se justificava. Mas como? Como que eu não vou chorar? Se eu enterrei o meu marido pouco tempo, e agora eu estou enterrando o meu único filho, e é verdade, não tem como mesmo não chorar num cenário assim, não tem como não se desesperar num cenário assim, não tem como se entristecer num cenário assim. Mas ele disse, não chores. Eu creio, irmãos, imagina, eu creio que ele mandou aqueles 4 jovens, talvez amigos daquele moço, colocarem o caixão no chão. Coloca o caixão no chão. Mas nós estamos indo enterrar. Coloca o caixão no chão. Olha, quando você estiver desesperado por alguma situação, o Espírito Santo falou no meu ouvido aqui agora, quando você estiver desesperado, achando que não tem solução, achando que não tem mais jeito, tenta ouvir a voz suave de Jesus. Ele vai estar ali do teu lado, te dando uma estratégia, falando algo para você, te dando uma solução. Coloca o caixão no chão. Eu creio que aqueles jovens, com cuidado, colocou aquele caixão no chão. Eu creio que Jesus mandou até abrir aquele caixão, e lá atrás a multidão, ó, curiosa, que será? Parou o cortejo. Por que será que parou? Fui num velório lá em São José do Rio Preto, de um amigo meu que morreu de acidente de moto, e quando chegou no cemitério, que tirou o caixão para enterrar, que vai abrir ali para a família dar a última despedida, o rapaz estava quente.
Uma amiga tocou no rapaz, o rapaz estava quente. Ah, está quente, o corpo está quente. Parou aquele velório, parou aquele cortejo, e era um tal de querer ver o que é que está acontecendo. A curiosidade é grande. Eu creio que ali não foi diferente. Todo mundo queria saber, queria entender por que parou, por que parou o cortejo. Parou porque aquele que pode todas as coisas chegou no cenário de dor, de tristeza, chegou para mudar. Eu creio que tinha gente que acho que subia até nos barrancos para tentar ver o que é que estava acontecendo lá na frente. Eu quero dizer para você que ainda que você não consiga enxergar além, enxergar lá na frente, você só está vendo o caixão, a morte. Olha para frente, porque lá na frente tem milagre acontecendo e esperando por você. Tem milagre lá na frente, irmã Daiane. Tem milagre lá na frente, irmão Luiz. Ainda que o cenário seja de morte, seja de dor, tem milagre lá na frente. Todos queriam saber. Mas estava ali, irmãos, quem podia todas as coisas e pode todas as coisas na tua vida. Para. Jesus vai e toca naquele caixão. E fala para aquele moço: jovem, levanta-te. Levanta-te. Você vai voltar para casa. Levanta-te. Você vai voltar para tua mãe. Eu creio que ninguém estava entendendo. Os que estavam ali perto ficaram pasmos. Mas como que pode? Como que pode? Então, não fala quantos dias que estava morto. Provavelmente, sei lá, morreu na noite, porque era costume enterrar no mesmo dia também, ou no dia seguinte. Eu não sei. Eu só sei que Jesus chegou para mudar aquela história. Jesus chegou para mudar aquele cenário de tristeza. Como Ele vai chegar para mudar o teu cenário também, para operar um milagre que você está esperando. Jesus toca, aquele moço se levanta. Quem está ali perto vê, não entende. E ele pega na mão daquele moço. Eu fico imaginando a cena. E ele pega e ele entrega: toma, mulher, não precisa chorar mais. Aqui está o teu filho. Eu creio que eles se abraçaram. Eu creio que eles choraram muito. Aquela mulher, irmãos, não poderia imaginar que aquilo iria acontecer. Ela estava indo enterrar o filho, para voltar sozinha para sua casa, para prantear a morte do filho, o luto do filho, para chorar, sabe-se lá quantos dias ela ia chorar. Ela ia voltar para casa, ia entrar dentro da sua casa, e não ia mais ter o filho dela, não tinha mais o marido, mas foi diferente. Jesus mudou, Jesus mudou. Ele pode mudar essa história da tua vida aí também, que você acha que não tem mais jeito. Jesus mudou. Jesus mudou o cenário. Eu fico imaginando uma pessoa que está ali na frente, correndo no meio daquela multidão. O morto ressuscitou, o morto ressuscitou. Mas como o morto ressuscitou? Um homem tocou no caixão e o morto ressuscitou. A vida vai voltar para casa trazendo o filho. Ela saiu triste, vai voltar alegre. Talvez você saiu triste da tua casa. Olha o que o Espírito Santo está mandando te dizer. Talvez você saiu triste da tua casa como eu, chorando, mas você vai voltar alegre. Você vai voltar alegre. Você vai voltar alegre porque Jesus, Ele opera milagres. Ele não mudou. Ele está aqui nesta noite. Ele muda cenário. Ele muda história. Ele reescreve história. Ele ressuscita mortos. Ele cura enfermidades. Esse é Jesus que nós servimos. Por isso que eu quero falar para você: não desanima, não para. Perdeu o emprego, a minha vida acabou. Tem gente que perde o emprego e vai lá na ponte e se joga da ponte, dá cabo da própria vida. Não, não me importa o cenário, não me importa o que você está enfrentando, não me importa o que você está passando. Tem milagre lá na frente esperando por você. Tem milagres.
Jesus não mudou. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo Jesus que ressuscitou esse moço. E eu creio que esse moço e essa mãe deu um abraço tão gostoso nele. Tão gostoso. Ei, quantas vezes você pensa que a vida acabou? Eu cheguei em momentos de pensar. Eu falava, Senhor, não tem mais nada para acontecer na minha vida. Eu sou evangélica, eu conheço a Tua palavra, e eu estou vivendo essa tristeza, eu estou vivendo essa situação difícil. Ei, não importa, Jesus trabalha. Jesus trabalha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas não dura a eternidade, não. A alegria vem pela manhã. A tempestade, ela pode durar alguns minutos, até algumas horas, mas ela não dura para sempre. Passa, vem bonança. Nada dura para sempre. Então, tenha fé, tenha paciência, perseverança. Procure no meio da tempestade ouvir essa voz, não chora. Ei, eu estou contigo. Ei, eu estou aqui. Muitas vezes nós ficamos tão equivocados com os problemas, que nós nos esquecemos de dar ouvido à voz de Jesus que está ali, ó, meiga, suave, mansa, falando, olha, eu estou aqui. Não se desespera, ei, calma, não é o fim. Eu estou aqui. Sabe que eu tenho feito isso, irmãos? Já me desesperei muito, já me descabelei muito. Mas essa situação que eu estou enfrentando, eu dobrei meu joelho, foi quarta-feira isso, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu entrego essa causa nas Tuas mãos. Porque ninguém pode, eu não posso, o homem não pode, ninguém pode, mas o Senhor pode. Está nas Tuas mãos. Nós precisamos, e eu senti Jesus me tranquilizando. Senti, eu podia estar em casa hoje lá, chorando, remoendo, murmurando. Não, eu falei, vai para a igreja, mãe? Vou para a igreja, claro, óbvio. Vou para a igreja, vou lá me encontrar com aquele que pode resolver essa situação aqui. Eu vou lá falar com aquele que pode mudar, fazer uma reviravolta, virar cativeiro. Ele pode tudo e todas as coisas. E quando você crê, você também pode. Só você crê. Tudo que pedirdes em nome do meu filho, crendo recebereis. Se você crê, você pode tudo. Eu sei, irmãos, que Ele mudou. Olha que coisa linda. Aquele povo que estava indo para um enterro, chorando, cabisbaixo, voltaram festejando. Olha que coisa linda. Olha o que Jesus faz, Arthur. Olha o que Jesus faz, Andrés. E Ele não pode fazer na minha vida, tua vida? Pode. Foram chorando, foram cabisbaixos, e voltaram de cabeça erguida, celebrando, cantando. Eu creio que voltaram até cantando, irmãos. Eu creio que aqueles que ficaram em casa, quando viu o outro chegar, mas você não já enterrou? Não teve enterro. Não vão enterrar os teus sonhos. Não vão enterrar os teus planos. Não vão enterrar os teus projetos. Sabe por quê? Porque Ele não vai deixar. Quando pensarem que vão estar enterrando, você vai estar cantando o hino da tua vitória. Porque esse é o Deus que nós servimos. Voltaram alegres, voltaram festejando. É isso que vai acontecer na tua vida, porque Jesus vai mudar esse cenário. Como Ele mudou o cenário da vida da irmã ali, ó, desaparecida, na rua, jogada, abandonada. Aí hoje, olha que coisa linda, hoje um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus quer te usar, mano, e muito. Se prepara, Ele quer te usar e vai te usar, e muito.
Esse é o nosso Deus. Eu quero que você fique com essa palavra nesta noite. Vai para a tua casa com essa palavra. E se porventura você está enfrentando alguma situação demasiadamente difícil para você, eu quero te dizer, pega esse exemplo aqui. Ele muda, ele pode. Ele pode. Ah, pastora, mas o meu caso, o meu é só Jesus que pode reverter o que eu estou enfrentando. Mas eu creio que Ele vai. Hoje veio uma voz maldita falar para mim, olha, tem mais jeito não, viu? Já, isso aí já está perdido. Eu falei, está amarrado. Para mim tá. Para advogado, para médico, para homem tá. Para o Deus que eu sirvo, não. Pro Deus que eu sirvo, não. Não sei quantos dias vai demorar, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Está escrito lá em Isaías. Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Você tem esperado nele? Ele trabalha, ele está trabalhando. Fica com essa palavra, queridos. Fica com essa palavra, sai daqui debaixo dessa palavra. E chegando lá na tua casa, procura ouvir a voz do Senhor. Não deixa vozes contrárias te assolar, não, te entristecer e acabar a tua fé. Escuta a voz dele. Se estão te dizendo que não tem jeito, ele está dizendo para você que tem. Se estão dizendo para você que está perdido, ele está falando que está ganho. Se estão falando para você que você vai enterrar, é porque vai ressuscitar. E eu quero que você saia daqui hoje, debaixo dessa palavra. Debaixo dessa palavra, que é a palavra de Deus. Não inventei nada aqui. Foi o Senhor falando com você. Fica de pé. Fica de pé. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Quero convidar o Arthur e a Andressa para louvar um hino aqui. Um hino lento.